Olá, seja muito bem-vindo a mais um Direto com a Palavra, nossa única regra de fé e prática. Estamos crescendo em um relacionamento com Deus, através do estudo da Palavra e oração. Essa semana estamos discorrendo, na lição 8 sobre fé, e hoje falaremos sobre exemplos de fé, Começamos aí com a questão 5, estude Hebreus 11, o grande capítulo sobre fé. E responda às perguntas abaixo, são respostas pessoais aqui, Hebreus 11 fala sobre a essência da fé, fala sobre os primeiros heróis da fé, amados? A questão A, releia o versículo 1, o versículo 1, o que você espera hoje, mas ainda não pode ver? Amados, a minha esposa tem uma doença autoimune, espondilite anquilosante, e eu ainda espero a cura da minha esposa. Questão B, que papel a fé desempenha no seu testemunho e na sua conversão? Bom, é como uma chave que ativou a graça, para a minha salvação. E a constância em Cristo gera esse testemunho. Por que reconhecer um Deus criador deveria ser um ato de fé mais fácil de aceitar? Amados, nós fomos criados de forma assim assombrosamente maravilhosa, Salmos fala sobre isso, vindo a existir do nada, Só isso já me é motivo mais do que suficiente para acreditar aí num Deus criador. Leia o versículo 6 e reescreva-o com as suas próprias palavras. Bom, eu escrevi com as minhas, Deus nos recompensa quando usamos a medida de fé que Ele nos deu, e isso alegra o seu coração. A questão E última aqui. Por que a fé é o fator central que define o relacionamento de homens e mulheres com Deus? Aí a leitura do versículo de Hebreus 11, versículo 7 até o 40. Bom, porque esse é o canal de comunicação que chama a atenção de Deus e o agrada. Conhecer a Deus e desenvolver um vínculo vivo e forte com Ele exige fé, Sem fé é impossível agradar a Deus. Como podemos fortalecer nossa fé ou animar alguém cuja fé está vacilando? Eis aqui algumas ideias. Uma fé pequenina, como o grão de mostarda, é poderosa e suficiente para fazer crescer o relacionamento com Deus, Mateus 17, 20. Se você estiver disposto a cooperar com Deus, Ele fará sua fé crescer. Lembra? Uma moeda tem dois lados, A fé vem de ouvir Deus falar conosco em sua palavra, a Bíblia, Romanos capítulo 10, verso 17. A fé vem por ouvir e ouvir a palavra de Deus, Assuma o compromisso diário do estudo da Bíblia e da oração. Peça a Deus que aumente sua fé. Assim como aquele pai que foi a Jesus, com o filho endemoniado e disse: eu creio, ajude na minha falta de fé. Reconheça sua incredulidade e suplique que Deus aumente sua fé. Fé e dúvida podem existir juntos, segundo aqui Marcos 9, 24, que fala desse pai que disse: eu creio, mas ajude-me na minha falta, na minha incredulidade, Não se afaste de Deus só porque tem questionamentos, amados. É importante desenvolver a salvação com temor e tremor, Filipenses capítulo 2, verso 12 ao 16. E conservar nossa própria fé, em vez de tentar tomá-la emprestada de outros, como tentaram fazer com as 5 virgens, de Mateus capítulo 25, verso 8, 5 tinham as vasilhas cheias, as 5 cochilaram, as 5 dormiram esperando o noivo, só que 5 estavam preparadas, e 5 não. Então 5 nessas correram, pediram emprestado, mas se elas dessem a metade de cada uma, para cada uma que pediu, cada uma ficaria com a metade e não seria suficiente. A botija de azeite precisa estar cheia, precisamos estar conectados com o Pai. Responda ao Espírito Santo e peça mais da presença dele em sua vida. Exercite a fé. Lembre-se de que fé não é sentimento, mas decisão de crer. Eu decido, vou estudar a Bíblia, vou orar, me conectar com o Pai, vou pedir a Ele que me ajude, que faça com que a minha fé venha crescer, que eu tenha fé suficiente para tudo aquilo que Deus quer me usar.
Com oração pessoal de gratidão pela fidelidade de Deus, leia as palavras do hino Quão Grande És Tu. Lindo, maravilhoso, né? Se você quiser, pode procurar aí no YouTube, Inário Adventista do Sétimo Dia, número 62. Amém, amados, louvado seja Deus por essa palavra. Vamos orar. Pai nosso que estás nos céus, obrigado pela Tua palavra. Obrigado por ser tão amoroso e tão paciente conosco, Senhor, tão insuficiente que somos. Pedimos a Tua graça, Senhor, que venha derramar sobre nós nesse dia mais uma porção de fé. E coloco diante de Ti, Senhor, a filha do nosso amigo, nosso irmão Rubens, Pai, que teve um acidente vascular cerebral, que está se recuperando e precisa do Teu toque, Senhor, para que ela continue se recuperando e logo venha testemunhar, Senhor, da sua recuperação através da fé. Em nome de Jesus, Pai, é o que nós te pedimos e te agradecemos porque creio que o Senhor nos ouve. Em nome de Jesus, amém. Um forte abraço e que Deus vos abençoe.